Eu sou Grax Medina Gutierrez, eu sou um homem trans que tem 36 anos, eu sou brasileiro naturalizado, nascido na cidade de Acapulco, no México. Cheguei no Brasil no 2011 através de uma bolsa de intercâmbio no mestrado, num programa chamado Bramex, que é entre o México e o Brasil, através do Banco Santander. Eu cheguei no 2011 e atualmente moro aqui, né? Eu sou formado em licenciatura em Ciências da Comunicação e Marketing na Universidade Autônoma de Guerrero, lá no México. O mestrado que eu estava estudando é em Comunicação Social, que no caso foi pelo intercâmbio, né? Atualmente, eu também tenho uma pós-graduação em Gênero e Sexualidade em Contextos Clínicos Educativos e eu estou cursando outra pós-graduação em Educação e Psicologia pelo Instituto Parentes, ambas pós-graduações. Eu sou profissional da área do audiovisual, sou produtor audiovisual, fotógrafo, piloto de drone, eu faço também mixagem, edição, tudo que tem a ver com audiovisual. Trabalhei e morei durante 10 anos, quase 11 anos no Piauí, que foi onde eu cheguei, porque meu intercâmbio era na Universidade Federal do Piauí, desde 2011, a meados de 2011 a finais de 2021. Eu trabalhei em várias produtoras institucionais e culturais, também em produtoras privadas e também na filial da Globo do Piauí, que é a TV Clube. No 2000 e final de 2011, eu mudei para Minas para trabalhar com os atingidos pelo rompimento da da barragem de Brumadinho, né, a mina Córrego de Feijão, na bacia do Rio Paraopeba. Trabalhei com todos eles, desde a bacia, desde Brumadinho até a represa de Três Marias e o Rio São Francisco, com todas as comunidades atingidas, inclusive com os povos e comunidades tradicionais e povos e comunidades tradicionais de religiões de matriz africana. É, eu também trabalhei com os atingidos pela mina Sistema Pontal, que no caso não é por um rompimento, porém é pela descaracterização da mina na cidade de Itabira, que é onde nasceu a mineradora, né? Aí fiquei morando lá desde finais de 2021 até meados de 2024, que foi quando eu mudei para Brasília para trabalhar na comunicação do Ministério da Saúde, que eu estou dentro da equipe do audiovisual da comunicação do Ministério da Saúde, especificamente alocado na Secretaria de Gestão e Trabalho da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. E atualmente estou morando em Brasília. Eu sou filho mais novo de um casal de filhos que minha mãe teve. Eu tenho um irmão mais novo, no caso, por 2 anos mais novo. Nunca estudei português, o português que eu sei eu aprendi no dia a dia, mas o pessoal fala que meu português é bom, porém às vezes tem algumas coisas que eu não consigo entender, principalmente quando são gírias bem regionais. E nesse percurso todo eu tenho feito parte da cofundação da primeira associação chamada ATRANS, que é a primeira associação de transmasculinidades do estado do Piauí. Fui um dos cofundadores e estive nela na parte da coordenação de planejamento desde 2016 até finais de 2019. A início de 2020, eu cofundei também o coletivo 086, no qual, desde que cofundamos ele até o momento, eu sou o coordenador geral, como produtor e idealizador do mesmo. A gente faz vários trabalhos é um coletivo mais especializado na parte do audiovisual, inserir várias pessoas trans dentro do audiovisual, que no Piauí, no momento que tinha, sou eu mesmo. E a partir do coletivo, fui ensinando, dando aulas a outras pessoas trans que chegavam a somar no coletivo 086. E a gente já tem realizado várias coisas, inclusive a primeira e até o momento a única campanha de prevenção contra o câncer de mama em pessoas trans, chamada Prevenção para Todos.
Isso foi em outubro de 2020, assim como outras campanhas também. O coletivo nasceu em janeiro, tipo uns 40 dias antes da pandemia, né? Então, a maioria das coisas que a gente trabalha e vem fazendo ao longo desses 5 anos, quase 6 anos já, é tudo virtual, né? Porém, também é local lá em Teresina, quem ficou lá continua fazendo os trabalhos. E por conta de estar morando em Brasília, eu faço a parte mais burocrática de ficar em contato com coletivos nacionais, dos quais também faço parte hoje em dia. Um deles é a Liga Transmasculina do João Neri, lá no Rio de Janeiro, que também é um movimento nacional. Também faço parte do movimento da Marcha Trans do Rio de Janeiro também, na qual eu sou a persona que está encarregada, eu esqueci o nome agora em português, mas que tem a ver com projetos, e como planejamento de projetos estratégicos para editais, essas coisas. E também eu faço parte do movimento nacional, que na parte da comunicação, que é da Marcha Trans Brasília, que é a nacional, no caso, desde que voltou em 2023. E faço parte de outros movimentos, também todos voltados a principalmente de minorias, né? Por conta de trabalhar com os atingidos e também por vir do México e por estar muito com as minorias. Já trabalhei também com várias etnias indígenas, né? Eu faço vários documentários, inclusive um deles foi com o pessoal Machacali e os Pataxó e Pataxó Rarrahay, que são os Pataxó e Pataxó Rarrahay de Minas, e os Machacalis ficam numa cidade chamada Petrópolis, que é na divisa de Minas com a Bahia. Aqui também no Ministério da Saúde, a gente vem trabalhando com o pessoal do Yanomami, lá em Roraima, em Boa Vista, Roraima. A gente esteve lá em maio agora, 2025. Por parte do coletivo também, a gente fez do coletivo 086, a gente fez a primeira websérie, que inclusive está, se não me engano, no 6º episódio da primeira temporada, chamada LGBTs, Resistência, Resiliência, História, Resiliência e Resistência, que ela conta a história do movimento trans no estado do Piauí. Ela foi aprovada num dos editais das leis de incentivo à cultura, da Lei Paulo Gustavo, e a gente está fazendo também alguns cursos hoje em dia, inclusive um deles é Cinetrans, o projeto. Ele foi também aprovado numa lei de incentivo à cultura, que é da PENAB estadual do Piauí. E pelo momento é o que eu consigo lembrar, que é um currículo muito grande. Mas esse sou eu, filho maior de 2 filhos. No caso, quando eu cheguei aqui no 2011, né, sou vim sozinho, não tem aquele meme de tinha um celular e um sonho, não tinha nada, só duas malas de roupa e um sonho. Terminei ficando por aqui, hoje em dia sou naturalizado, a minha naturalização ela saiu publicada no Diário Oficial da União em 2021, setembro de 2021. Eu sou o primeiro homem trans, a primeira pessoa trans a ter o gênero e o nome retificado, publicado, estrangeiro, publicado, inclusive no Diário Oficial da União. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Foi na época que tínhamos o desgoverno do inelegível, né? Então, eu tive que, inclusive, entrar com processo com liminar contra o Ministério da Justiça para ter o meu nome reconhecido de gênero publicado no Diário Oficial da União, além de que eles tinham publicado com minha data de nascimento errado, então eu tive que entrar 2 vezes na Justiça para para ter publicado tudo certinho, né? E assim, esse sou eu. Não sei se tem alguma outra coisa que precise. Eu não consigo lembrar mais o que falar. Mas com certeza, no longo do caminho, eu vou lembrando. Como era nascer no México para ti? Como foi o teu processo na infância?
Então, o processo na minha infância, ele foi bem tranquilo. Eu me lembro de coisas bem vagas da minha infância. As que talvez tenha me marcado mais foi aquelas que acredito que a maioria das pessoas trans sofremos, né? Que é de querer usar roupas que não condizem com o nosso gênero atribuído na hora do nascimento, né? Ao sexo biológico, na hora do nascimento. Eu não gostava de usar saia, vestidos, essas coisas, porém a minha família nunca me obrigou a ficar utilizando esse tipo de roupas, me deixavam utilizar as que eu queria. Nesse sentido, eu não tive nenhum problema. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para qualquer lugar que eu vou dar palestra ou que dou oficina é que se eu tive ou tenho algum privilégio na vida, o único que eu tive até o momento foi de ter uma família que me apoia, porque não é toda pessoa trans que tem, né? Então, porque eu não sou rico, minha família também não é rica, então o único privilégio que eu tenho é esse, enquanto uma pessoa trans estrangeira aqui no Brasil, né? E assim, teve todas aquelas coisas, né, que parece clichê para quem está escutando, né, sempre que escuta a mesma história de pessoas trans que sofremos a transfobias institucionais dentro da sala de aula, fora também as transfobias sociais, né, que a gente tem, que passam de, quando a gente começa a sentir atração física, essas coisas todas, né. Aí, ou tipo, querer, no meu caso, querer jogar futebol e não poder jogar futebol porque, jogar bola não é uma coisa de menina, né, enfim. Aí eu acho que é isso, né? Tipo assim, na realidade, desde que eu me entendo por gente, né? Eu sabia que tinha uma coisa diferente dentro de mim, mas se eu tô te falando, eu vou relevando, eu sou bem velho já, eu vou revelar já agora que eu sou do 88, então nos anos 80, finais dos 80, começo dos 90, não se tinha muita informação sobre pessoas trans, muito menos lá no México e aqui no Brasil também não, pelo que eu sei, né? Eram umas informações bem escassas e algumas bem erradas, né? Internet existia, mas não era uma coisa de luxo, né? Então poucas pessoas tinham acesso, eu não era uma delas, então não sabia sobre, né? Aí no caso, eu sabia que tinha uma coisa errada comigo, errada sim, errada não, diferente, né? Mas eu não sabia entender o que que era, porque então não tinha acesso à saúde mental, essas coisas, e também não se tinha informação sobre. Eu vim me entender mais sobre pessoas trans e tratamento hormonal, já que eu chego aqui no Brasil, que tipo eu cheguei no 2011, mas quando fui ter acesso a esse tipo de informação já era praticamente 2015, 2014, 2015 por aí. Aí foi quando eu vim me entender melhor do que eu era, o que que tinha de estranho, né, na minha cabeça e no meu corpo, que estava diferente do que eu esperava que ele fosse. E foi aqui que eu consegui, aqui no Brasil, no caso, já na faculdade, né, no meu intercâmbio, né, do mestrado, que eu consegui entender quando uma ex-namorada minha me deu de presente o livro do João Neri, né, o de Uma Viagem Solitária, aquele primeiro com a capa, a primeira capa, né, que é azul com cinza. Aí foi que eu me entendi, poxa, não sou o único, né, tem outros igual a eu, mas tipo, aí foi que eu comecei a pesquisar e ela conseguiu esse livro, inclusive autografado, porque foi uma das visitas que ele, acho que foi a última visita que ele fez no Piauí antes dele falecer, que foi no 2014. E foi aí que eu fui pesquisar atrás de internet, eu encontrava aquele tipo de informações bem escassas e bem, tipo, bem rasas também sobre o que era transgeneridade. Além de que eu encontrava, sim, porque existe isso, as pessoas pensam que não, mas dentro do movimento LGBTI, dentro da população trans, existe, sim, aquele ciúme, aquela vontade, aquela falta de vontade de repassar informações, né? Então, assim, eu encontrava de todo tipo de gente para e, tipo, às vezes me negava informação do que, tipo, como ocultava o volume do peito, né? Que era com bind, porque na época ninguém nem sabia o que era um bind, ficava utilizando aquelas vendas, aquelas faixas brancas para o braço quebrado, mas era para apertar, só que na época não se tinha informação sobre, e quando eu ia atrás perguntar as pessoas quem fazia, não queria me repassar essa informação, então
uma coisa bem difícil, né? Aí eu acho que ter estado no México, talvez eu não, talvez, não sei, talvez o acesso a essa informação teria sido mais tardio ainda, porque o México é um país que ele é mais, não é que ele seja mais fechado e mais quadrado, até porque por ser um país da América Latina, a América Latina toda tem os mesmos problemas socioeconômicos, educativos, de emprego, tem todos os mesmos problemas, né? O que muda e diferencia o México do Brasil é que lá fala espanhol e aqui fala português, os problemas e todas as outras coisas é tudo mesmo. Então, assim, só que lá, uma das coisas que não tem lá é SUS, né? Então, para ter acesso a essas coisas. Não que aqui no Brasil seja uma maravilha, porque foi outras as transfobias institucionais que eu sofri e que continuo sofrendo dentro do Brasil, dentro do SUS, mesmo trabalhando para o SUS, por incrível que pareça. Mas lá no México não tem, então eu acredito que meu acesso à informação e à saúde enquanto um corpo dissidente de gênero seria bem mais tardio e bem mais difícil também. Eu acho que seria isso. Quais as lembranças da infância que mais te marcaram? Mas em que sentido? Qualquer uma? Então, eu acho que as que mais me marcaram, que eu me lembre assim, talvez no tanto de infância, talvez mais já para adolescência e puberdade, né? É que, tipo assim, o meu irmão ganhava um presente de carrinho, de boneco, mas aí eu ganhava as bonecas, aí eu não queria as bonecas, mas, tipo, nunca me foi negado também, inclusive já depois que acho que minha família começou a perceber que eu tinha mais vontade de brincar com os brinquedos do meu irmão, começaram a me dar os mesmos brinquedos que davam para ele. Aí eu não fui mais ganhando bonecas, essas coisas. Eu dei graças a Deus que eu não estava recebendo mais aqueles presentes, porque eu não gostava. Então, toda vez que eu ganhava, ficava no canto, não ficava lá, ninguém brincava com eles, né? Aí eu acho que isso seria o mais marcante, quando eu ganhei meu violão também, brinquedos assim, que eram parte do meu irmão, né? Outros, assim, quando me levaram, por exemplo, também para fazer aulas de karatê junto com meu irmão. Porque antigamente não podia, né? Mulher não podia fazer isso, não podia praticar esse tipo de esportes. Aí eu acho que essas são as lembranças mais marcantes que eu tenho da infância. E como é a sua relação com seu irmão? Então, a relação com meu irmão, ela é tranquila, né? É, toda a minha família nunca, como é que fala? Eu nunca tive aqueles problemas que outras pessoas trans têm dentro da família, né? De a família se distanciar, expulsar de casa, essas coisas. Até porque quando eu me entendi mesmo, de fato, como uma pessoa trans, eu já era autônomo, autossuficiente, estava morando em outro país, então não teve tanto esse problema. E não tenho esse problema, a convivência com meu irmão é tranquila, apesar da distância, a gente se fala pouco, porém é tranquila. Enquanto ele ser um homem cis e um homem trans não tem. é, Na realidade, acho que a gente evita ficar conversando dessas coisas, né? Mas não por preconceito nem nada, é porque, sei lá, como eu fiz toda a minha transição aqui, né? E só fico vendo ele pelo celular, essas coisas, então não. É normal e tranquila mesmo. Como foi sua chegada no Brasil e o início da sua trajetória aqui? Olha, foi bem difícil, primeiro, porque, tipo assim, eu não escolhi vir no Brasil. Na realidade, foi o Brasil que me escolheu. Pô. Tipo assim, é muito bizarro, mas o que que acontece? Quando saiu a publicação lá na minha faculdade, né, de fazer esse tipo de intercâmbios, eu tô te falando de 2010, ou seja, nem todo mundo tinha acesso a um computador, internet, essas coisas, era só lan house e tal, né?
Então, assim, antigamente a gente juntava os documentos numa pasta e levava para a reitoria, para a pessoa que estava como capturista, que seria a secretária que estava dentro do negócio lá para ajudar os estudantes. E ela que fazia a transcrição dos papéis físicos para o sistema do computador, para o negócio da bolsa, né? Quando eu levei fazer dessa documentação e esse pedido para a bolsa, né, que estava sendo divulgado, eu tinha colocado para fazer intercâmbio na Pontifícia da Espanha, em Madrid, por conta do espanhol, né? Porque, enfim, eu falava espanhol, não falava português, não sabia nada de português. Aí, na época, eu tinha uns meses, tinha uns 4, 5 meses que eu tinha ganhado um concurso de Miss lá dentro da faculdade, por incrível que pareça. E eu levei essa documentação, né? Aí a gente estava num tipo de encontro de estudantes de comunicação lá na cidade do México. E eu recebi uma ligação dizendo que a bolsa tinha saído, que eu tinha ganho, só que não era para não era para Espanha, era para Brasil. Aí eu fiquei, como assim, gente? Eu não pedi a bolsa para Brasil. Por que 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 eu ganhei? Aí eles falaram, não, a gente não sabe dizer, né? Porque teu cadastro foi feito para a Bolsa do Brasil. Aí eu, mas eu não pedi a bolsa para o Brasil. Aí eles, então, a bolsa é sua, você quer ou não quer? Porque se você não quiser, a gente dá para outra pessoa, né? Aí eu falei, não, eu quero. Aí eu peguei a bolsa e não sabia falar português, não sabia o que diabo que era biscoito, bolacha, não sabia nada disso. Aí, tipo assim, quando eu chego aqui, primeiro, quando eles me falaram, não, você tem a bolsa para o Brasil. Falei, ah, não, deve ser em São Paulo, deve ser no Rio, deve ser em Brasília, que são as cidades que a mídia divulga, né? Fora do Brasil. Só que quando me disseram, não, a bolsa é para a Universidade Federal do Piauí, em Teresina, eu, diabo é Teresina, com o que que isso se come? Tipo, nunca ouvi falar disso, né? Aí eu fui pesquisar e eu fui descobrindo que é uma cidade do Nordeste e tal, né? Aí, no caso, o intercâmbio que eu fiz, não tem aquele intercâmbio tipo Rotary, né? Que você chega na casa de uma família, essa família manda seu filho para casa de outra família em outro país. Só que não era do Rotary, era do Bramex. Aí eu cheguei na casa de uma pessoa que hoje é minha tia de consideração, que mora lá no Piauí ainda. Aí ela falava espanhol, porque ela não falava espanhol, mas ela entendia muito bem espanhol, porque ela é professora de espanhol, a gramática dela era ótima, a fala dela nem tanto, mas conseguia se comunicar comigo, já em comparação com a filha dela, a Débora, que hoje é minha prima de consideração, né? A fala dela era muito boa, a escrita nem tanto, mas aí eu, por conta delas terem contato com a língua espanhola, por conta da mãe da Débora e minha tia serem professoras de espanhol, professora de espanhol, então elas conseguiram se comunicar comigo direito, né? Aí eu chego pro Piauí, num calor infernal, tipo, desci do avião, já vem aquele bafo quente do inferno. Aí minha chegada foi sofrida por conta do clima, do idioma, porque eu não falava nada de português, o clima, as comidas, né? Totalmente diferentes. Os primeiros meses eu ficava muito doente do estômago, porque eu tô saindo de um ambiente com um tipo de bactérias para chegar em outro ambiente com outro tipo de bactérias, né? Meu estômago sofreu bastante os primeiros meses, a garganta, por conta de estar saindo e entrando das salas com ar-condicionado topado para tentar esfriar um pouco, e afora saindo da sala, aquele bafo quente do diabo, né? Então, e também eu tive a infelicidade de chegar na única capital do Nordeste que não tem praia, né? Então, assim, foi bem difícil no começo, porque eu estava vindo de uma cidade de praia, né? Aí acho que foi bem difícil por conta disso. O clima, o idioma, as comidas, né? Mas em contrapartida foi muito bem recebido pelas pessoas, muito bem mesmo, não tenho o que reclamar, pelo contrário. Tem gente que ainda hoje somos muito amigos, mesmo à distância, assim, a gente fica se falando, se comunicando. E, tipo assim, eu fui tão bem recebido que as pessoas me cuidavam muito, porque eu não falava português, né? Aí, tipo, para ir no banheiro sempre iam duas pessoas comigo, sempre me cuidando. E assim, eu acho que os únicos problemas que eu enfrentei de fato foi esse, a comida, o clima, a saúde, né, por conta disso. Mas fora isso, foi bem tranquilo. Fora que as pessoas aqui no Brasil
por conta de assistirem as novelas, os filmes, né? A maioria das pessoas, assim, a maioria das pessoas que eu conheci na época e que eu continuo conhecendo hoje em dia, elas arranham um portunhol, né? Então, assim, não foi tão difícil os primeiros contatos com as pessoas, né? Mas fora isso, eu acho que foi só isso que me deu problema mesmo, porque o restante foi bem tranquilo. O que foi que te fez ficar? Olha, lá tem um ditado que prova a água do rio Poti nunca mais vai embora, viu? Que Teresina é cortada por dois rios, o rio Poti, que é o que divide a cidade, e o rio Parnaíba, que divide o Piauí do Maranhão. Mas, assim, eu me apaixonei, né, por uma pessoa que era do sul do Piauí, só que estava morando na capital, estava estudando. Aí foi isso, mas fora isso, eu também gostei muito da cidade. Eu gosto muito de Teresina, por incrível que pareça, mesmo pelo ela sendo quente, eu gosto muito da cidade de lá. Ela é uma cidade que ela não é turística, ela é mais para estudantes mesmo. Então, em comparação a outras capitais que eu já morei em relações a trânsito, essas coisas, ela é bem mais tranquila, né? Hoje em dia não sei como esteja, mas quando eu cheguei lá na época e o período que eu morei lá, ela era bem tranquila, não era perigosa. Começou a ser perigosa do 2017, 18 para cá, mas foi isso, eu me apaixonei, então foi isso que me fez ficar. Fora que, tipo, eu me formei e comecei a trabalhar, né? Eu tive, além daqui no Brasil ter tido a minha transição hormonal, eu também fiz a transição social de sair de estudante para uma pessoa ativa economicamente, né, na sociedade. Então, foi essa transição que eu tive, de estudante para a área profissional. Então, foi o que me fez ficar, porque eu comecei a fazer minha carteira de clientes, meus contatos, minha maioria dos meus clientes e contatos está tudo lá em Teresina, porque no final das contas eu morei quase 11 anos lá, né? Aí, qualquer coisa que eu tivesse que ir para o México, lá é como se eu fosse recomeçar do zero também, porque não tenho contatos profissionais, porque quando saí de lá eu era ainda estudante. Quando ou como você percebeu que a comunicação e o audiovisual entraria na sua vida? Então, eu acho que isso foi desde antes da faculdade, porque um dos meus tios, ele já trabalhava no governo lá no México, eles tinham uma dessas câmeras que ainda era com aquele cassete, né? Aí teve acho que foi no 96 ou 97, que teve um furacão chamado Paulina. Aí o meu tio, por conta de trabalhar no governo e ter uma câmera, pediram para ele gravar na cidade, como é que tinha ficado os destroços lá na cidade de Acapulco, né? Aí eu me lembro que esse foi o meu primeiro contato que eu tive com audiovisual, né? De ver essas filmagens que meu tio fez, né? A câmera que ele tinha, porque já tinha outras câmeras fotográficas, só que câmera de vídeo, essas coisas, esse foi o meu primeiro contato. Tô te falando do 97, eu acho que eu não tinha nem 10 anos, que eu sou do 88, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos quando isso aconteceu. Aí foi isso. Aí nisso, antes mesmo da faculdade, tinha. Porque assim, eu sou de Acapulco, mas a minha faculdade não fica na minha cidade. A faculdade de comunicação, no caso, pública, ela era na capital do meu estado. Meu estado é Guerreiro e a capital é Chilpancingo e Acapulco é como se fosse só. Não é capital, é o litoral, né? É como se fosse um interior. Só que eu, por ser turístico e ser litoral, é bem mais desenvolvido que a capital. Aí, antes de ir para a capital estudar a faculdade, eh, os meus tios tinham um negócio de autopeças de carro e do lado tinha tipo um foto estúdio, né? Lá tiravam aquelas fotos 3x4, passaporte, não sei o quê.
Aí eu fui tendo mais contato também com o pessoal que trabalhava, não exatamente com audiovisual, mas com fotografia, né? Aí às vezes eu ia lá, ficava olhando eles fazendo as coisas, tá? Porque eles viraram amigos, né? Por conta de estar um local do lado do outro. E posteriormente, quando eu entrei na faculdade, que eu me mudei para a capital, é, eu comecei a trabalhar num cybercafé, é porque lá chama cybercafé, que é um lan house aqui. Aí, do lado tinha também um photo estúdio lá, aí, que era Paco Robledo o nome. Aí ele ia lá nessa lan house para a gente imprimir as capas daqueles negocinhos dos CDs, né? Aí ele foi conversando comigo, aí ele sabia que eu estudava na faculdade de comunicação, tal, aí ele começou me inserindo nessa área do audiovisual, né? Tipo, às vezes ele precisava de um ajudante nos finais de semana para ficar segurando a luz, quando ele ia gravar um casamento, um batismo, essas coisas. Aí foi assim, no 2008, aí foi que já comecei a estudar a faculdade de comunicação e comecei já também a trabalhar em alguns eventos como bicos, né? Ajudando ele como assistente. Aí foi isso, aí eu gostei e continuei nesse ramo do audiovisual, mesmo fazendo outras coisas também, né? Por conta da minha faculdade. E também porque eu tenho um curso técnico, né? Porque lá no México você pode estudar eu esqueci o nome, mas antes da faculdade, acho que ensino médio, é isso? Então, o ensino médio, lá no México você estuda o ensino médio, e ao mesmo tempo que tem alguns locais de ensino que, além de estudar o ensino médio, ao mesmo tempo você já sai com um curso técnico. Então, mesmo já tendo esse curso técnico em contabilidade, eu estava fazendo a faculdade de comunicação, e eu estava trabalhando lá nesse lan house, né? Fazia praticamente de tudo, além da contabilidade também. E aí foi que eu fui mais por esse lado mesmo do audiovisual, por essa área da comunicação, né? Que é o audiovisual, porque a comunicação é um leque muito grande mesmo. E como eu estava. Porque aqui eu não vi ainda uma faculdade de fato que tenha essa carga de licenciatura em ciências da comunicação, é mais virada para, tipo, é separado, ou é para publicidade e propaganda, para jornalista, para radialista, para de cinema. E no caso lá não, a gente viu de tudo, sabe? Se eu quisesse, eu poderia dar aulas por conta de ser licenciatura, só que eu já di aula, se ser professor não é muito bom. Então, assim, eu desisti de ir dessa área para professor e continuei mesmo pela produção audiovisual. E o ativismo, como foi que entrou na sua vida? Então, na realidade, eu nem me lembro, não sei te dizer, mas o que eu me lembro mais agora, acho que foi que ficou mais presente, foi de fato nessa época do furacão Paulina, né, que foi no 97, porque pelo fato do meu tio trabalhar no governo também e a casa lá ser grande, né, assim, a casa não era grande, mas tinha um quintal muito grande, então, a casa, no caso da minha avó, ela não tinha sido afetada pelo furacão, no que chegavam ou abriam centros de acópio, né, que são os locais que recebem roupa, essas coisas para ajudar as pessoas que perdem suas casas, né. Lá chegavam os caminhões para descarregar as coisas de água, de roupa, comida, cesta básica, né. E depois o meu tio pegava na caminhoneta dele e levava para o local mesmo aberto, que era, aliás, fechado, que era onde ficava lá as pessoas iam. E eu acho que foi a época, eu acho que o meu primeiro contato com uma causa social, né, de ajudar quem estava necessitando, né, que tinha perdido suas coisas, seus familiares. Eu acho que foi assim que entrou, porque a partir disso eu comecei a fazer parte dos movimentos estudantis, encontros de comunicação, tanto lá no México, aí depois quando vim aqui para o Brasil, eu fiz parte de vários é, encontros de comunicação aqui de estudante, tinha o Enecos e o Enecom, né, que é o nacional e o estadual.
Então, assim, acho que foi a mais antiga que eu me lembro é essa do Furacão, e aqui depois disso aqui eu me lembro é dos movimentos estudantis mesmo. Foi assim que entrou. Aí já os de movimento trans foi a partir da minha transição, que eu comecei a ter contato. Lá em Teresina, no 2014, 2015, eu comecei a ter contato com um grupo chamado Matizes, que é um dos primeiros movimentos sociais LGBTs que nasceu lá no Piauí, que inclusive são eles que organizam a Parada da Diversidade da cidade. E eu comecei a fazer parte da organização com eles, né? Da organização que eles já tinham, eu cheguei para ajudar mais na parte de comunicação e tal, mas isso já foi a partir do 2015. Aí foi que eu fui tendo mais contato com movimentos LGBTs, aí foi que eu percebi que não tinha movimento trans, foi que já no 2016 foi que eu juntei outras pessoas que eu conhecia pelo Instagram, pelo Facebook, que era trans que morava lá no Piauí, foi que a gente se juntou e criou a Trans, a primeira associação de transmasculinidades do Piauí, porque já tinha o grupo GP Trans, só que ele mais para travestis e transexuais do Piauí, né? Só que não abrange nossas causas de transmasculinidades. Então, foi por isso que a gente criou essa associação. Então, acho que foi assim que eu cheguei aos movimentos sociais. Como foi para você perceber que você foi a primeira pessoa a fazer essa troca de gênero, principalmente nos documentos, e também se perceber enquanto homem trans? Como foi eu me perceber como homem trans, é isso? Então, foi assim, antes da minha transição, né? Para eu me auto-perceber enquanto uma pessoa trans masculina, não foi novidade, porque já tinha alguns sentimentos que eu sabia que não tinha a ver comigo, que eu achava muito estranho de estarem acontecendo coisas de menstruação, os peitos, essas coisas, né? Que eram totalmente desconfortáveis. Para a mulher cis é totalmente desconfortável, imagina para nós, é super mais desconfortável, né? Então, assim, foi bem difícil mesmo. Porque, tipo assim, de criança eu tinha um pensamento, ou a ingenuidade das crianças, né? Eu tinha um pensamento de eu trabalhar muito, 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 ficar muito rico, e no futuro, com a tecnologia avançada, né? Porque eu achava que ia estar mais avançada, poder fazer um transplante de cérebro, tirar meu cérebro do meu corpo e colocar no corpo de uma pessoa, de um homem cis, né? Para poder ter o corpo físico de um homem. Só que aí, tipo, eu era criança, eu devia ter que uns 10, 12 anos, mas era o que eu tinha, o que eu tinha de graça, né? Eu tinha só um sonho, então, foi bem difícil. E também porque quando eu comecei o processo de transição, eu já estava na idade adulta, tipo, eu comecei a minha transição, eu tinha 27, 28 anos, tipo, muitos anos depois da vida adulta, né, que é os 22, 23. E a partir que os câmbios físicos começaram a chegar, foi bem legal, né? Agora, socialmente, aí já é outra pegada também, porque tipo assim, tinha pessoas que eu chegava, dava oi, abraçava, dava beijo, tudo isso, cumprimentava, mas, tipo, quando começou a aparecer a barba, já começavam tipo, não, você não pode mais me beijar, você não pode mais me abraçar. Sabe aquela masculinidade tóxica que você não pode expressar os seus sentimentos, o que você sente, porque ou você está sendo baitola, você está sendo viado, você está sendo maricona, você tá fazendo todas essas coisas, sabe? Sendo que, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que é porque falta das pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de comportamento, e isso é uma coisa que bem estrutural na sociedade, e não só na sociedade brasileira, no mundo todo, né? Uma coisa bem estrutural, como o machismo, a misoginia, essas coisas, racismo, né? Que é bem estrutural. Foi bem difícil, fora que também, quando eu me peguei
pensando que eu já tinha uma passabilidade cis, foi bem bizarro, porque foi assim, eu não podia ir caminhando na rua, porque quando eu ia caminhando na rua, antes da minha transição e da minha aparência, da minha passabilidade enquanto um homem cis, né, eu ia com medo na rua de que alguma coisa acontecesse comigo. Mas, posteriormente que eu comecei a ter barba, eu percebia que as mulheres que vinham caminhando em contra de mim, elas tinham medo de mim, cruzavam a rua para não passar por perto de mim. Cara, foi um choque muito bizarro. Eu não, ainda hoje nem sei qual é o sentimento que eu senti na hora, porque eu fiquei, puta merda. Eu passava por isso, eu passei de uma possível vítima a um possível agressor, sabe? Foi bem difícil, eu não consigo lidar com isso ainda, porque foi, acho que foi uma das coisas mais impactantes após a minha transição e até já uma passabilidade cis, né? Então eu acho que foi uma coisa muito, muito. Eu não sei te dizer o que foi sentir nessa época. E ainda hoje eu sinto isso, né? Quando eu vou caminhando na rua, por mais que eu vá com audifone escutando música, as mulheres que passam perto de mim, né? Tipo assim, ficam com medo mesmo que eu não esteja fazendo nada, né? Se eu tô caminhando. Mas eu entendo, né? Porque tem o machismo, tem a misoginia, tem mulheres que são estupradas de graça só por estar caminhando ou esperando um ônibus na parada de ônibus, né? Eu super entendo, mas é uma coisa que sim me pegou muito, que eu fiquei assim. Então agora eu já estou sendo lido como um homem, mas além de estar sido lido como homem, eu estou sendo lido como um agressor, sem ser, né? Então acho que foi o que mais tem me impactado até agora, né? Fora aquelas coisas que, homem não pode chorar, homem não pode falar o que sente, homem não pode abraçar outro homem, sabe? Essas besteiras que, que de nada assim, né? Agora, enquanto ter a minha. Eu não sabia que eu tinha sido a primeira pessoa estrangeira a ter o nome, o gênero reconhecido no Diário Oficial da União. Não sabia. Eu só soube porque eu recebi uma ligação do Ministério da Justiça, isso no 2024, quando eu ainda estava morando em Minas. Me ligaram perguntando, primeiro para saber como estava meu processo, da documentação, se eu tinha conseguido. Acho que é porque tinha uma liminar, né? Só que era do governo anterior. Mas tinha essa liminar, né? Que tinha sido colocada em cima dele judicialmente. Aí eu acho que eles entraram em contato comigo, talvez para ver como é que tava, tá, não sei o que essas coisas. Aí eu não, falei que tava tudo bem, que tava tudo indo certinho, né? Mas aí eles começaram a falar que ia ter uma propaganda de alguma coisa, que eu não tô lembrando o nome agora, e me perguntaram se eles poderiam utilizar a minha história, se eu autorizava o uso da minha história. Ah, eu não entendi, perguntei o porquê, aí eles foram me explicar, não, é porque no registro que a gente tem aqui, você é o primeiro, você é a primeira pessoa estrangeira a ter o seu nome e seu gênero reconhecido, publicado no Diário Oficial da União. Tipo, eu fiquei, gente, mentira, já tinha outros. Aí eles falaram, não, você é o primeiro, tá aqui nos registros que você é o primeiro. E tipo assim, eu não sabia que eu tinha sido o primeiro, né? Mas eu só soube após essa ligação deles pedindo autorização para poder fazer o uso da minha história, né? E foi bem legal saber que eu tô abrindo caminhos, né, para as futuras gerações que chegarem a aparecer aqui de outras, que eu já conheci outras pessoas migrantes, né, estrangeiras aqui, que às vezes entram em contato comigo para saber a documentação, todas essas coisas todas, né, como que foi o processo que eu fiz para ter a naturalização. É, sei lá, eu me sinto bem, é algo reconfortante saber que eu consegui abrir caminhos, né, para futuras pessoas que precisem desse processo burocrático que, olha, Brasil gosta de burocracia, viu? Te falar, pelo amor de Deus. País, assim, é o segundo país que eu moro, mas é mais burocrático do que o México. E para estrangeiro é mais burocrático ainda. Muito, você nem imagina quanto que é burocrático para estrangeiro. É, como é para você ter
feito todo o processo de fundar e coordenar vários coletivos e estar dentro da militância. Como é a sensação para ti? Olha, é uma sensação que primeiro dá muito trabalho, viu? Muito trabalho. Muito trabalho mesmo, fazer parte de movimentos sociais. Primeiro, porque não é fácil lidar com pessoas. Não é fácil. Cada pessoa, cada cabeça de cada pessoa é um mundo totalmente diferente. Então, assim, quem trabalha com atenção a cliente, eu entendo o que eles passam, porque não é fácil trabalhar com gente, não é fácil mesmo. É, mas ainda quando é dentro do movimento social, porque vai ter pensamentos totalmente contrários, né? Fora que a gente sempre vai encontrar um que outro babaca que, infelizmente, é bolsonarista, mesmo estando dentro das minorias que são atacadas por eles, que eu nunca vou entender porque que essas pessoas são parte da direita, né? Não vou entender mesmo. E, tipo assim, além disso, tem os problemas burocráticos para a gente poder tirar o CNPJ do coletivo. Nossa, foi uma luta burocrática no cartório, que para mim, cartório eu não deveria assistir mais. Uma luta de quase um ano para a gente conseguir. É muita burocracia, é muita dificuldade, porque primeiro que qualquer ONG já sofre com burocracia, e além de burocracia, com falta de incentivo, né, econômico, no caso, por ser ONG. Mas quando é uma ONG LGBT, e pior ainda, uma ONG trans, é tipo assim, triplica a dificuldade, sabe? Triplica a dificuldade em todos os sentidos mesmo. E eu acho que me dá uma sensação de, eu não sei qual que é a palavra em português, mas não é satisfação, é outra palavra, mas a que eu tô conseguindo pensar agora é essa, é satisfação de saber que eu tenho conseguido entrar dentro de algumas cabeças, de algumas pessoas, para poder criar coisas coletivamente, não só individualmente, porque as pessoas elas estão. E é uma coisa de autossobrevivência, né? Supervivência é isso do ser humano, pensar sempre no seu umbigo e suas coisas individualmente. Só que é muito difícil colocar essa semente da coletividade dentro das pessoas. É muito difícil mesmo. E quando você consegue fazer isso, eu sinto uma coisa de satisfação de saber que eu estou fazendo a diferença, né? De outras pessoas conseguirem entender o que de fato é a coletividade, de trabalhar em coletividade, não só de ficar pensando para a gente. Lógico, a gente tem que pensar em nós, porque outra pessoa não vai pensar em nós também, né? Mas quando é uma coisa coletiva que vai ajudar várias pessoas, não só a mim ou a coleguinha do lado, ou os meus amiguinhos da panelinha, né? Que vai ajudar várias outras pessoas, é uma coisa mais satisfatória, sabe? De fazer essa diferença em outras pessoas e não só as pessoas que eu lido com elas no dia a dia. Várias outras pessoas, por exemplo, agora com esse curso de audiovisual que o coletivo está desenvolvendo, que é a nível nacional, porque essa aulas são online, poder transmitir o meu conhecimento para outras pessoas, não só no audiovisual, mas de militância mesmo, é muito reconfortante, sabe? É muito satisfatório saber que a gente está fazendo a diferença. Eu sei que é uma diferença que não vai dar frutos ou mudar alguma coisa daqui para amanhã ou daqui a um ano, né? Mas aqui é uma coisa que a gente vai plantar lá na frente, né? Que tipo, é uma coisa que leva seu tempo, como uma árvore, você vai plantar uma árvore hoje e você vai colher os frutos daqui a uns 3, 5 anos, né? Então, eu acho que estou satisfeito de estar fazendo esse trabalho de formiguinha, sabe? Você acredita que o audiovisual pode ser uma ferramenta de transformação social? Com toda certeza. Absolutamente. Nem duvido disso. Não preciso nem de pensar duas vezes para te responder que sim. O audiovisual é uma ferramenta muito grande, principalmente porque, infelizmente, o brasileiro não gosta de ler. É uma dificuldade muito grande para ler. E eu entendo, é uma coisa que não vem, assim, porque as pessoas não têm tempo para parar para ler, ou está estudando, porque precisa se formar para ter um título para trabalhar,
ou já está trabalhando e precisa trabalhar, acordar muito cedo para pegar 2 horas de trânsito de ônibus lotado, metrô lotado. Quando chega em casa, morta de cansada, só quer deitar, só quer dormir, descansar, e eu super entendo. Porém, é bem fundamental, sabe, as pessoas lerem. Mas já que as pessoas não gostam de ler ou não têm tempo de ler, mas, tipo assim, pelo audiovisual, ela pode assistir no celular, no ônibus, no metrô. Então, pelo audiovisual, ele, ele transforma vidas, pensamentos, comunidades, coletividades. Ele transforma, porque você está fazendo, é como uma fotografia, você está fazendo um registro que hoje é um momento, mas você está registrando uma coisa que vai ficar registrado para a história. Tipo, o que a gente está fazendo aqui agora é um registro de uma história que vai ficar disponível para outras pessoas terem acesso a essa história, para entender, talvez para eles se entenderem melhor, saber que elas não estão sozinhas também passando por esse percurso de transição, né? Não estão sozinhas, outras pessoas já passaram por isso, a gente não foi os únicos, eles não estão sendo os primeiros, nem os únicos, vai ter várias outras pessoas, e com certeza o audiovisual ele consegue tocar algumas pessoas, né? Não necessariamente com um filme, um documentário, ou tipo, a gente está vendo que hoje em dia tem muita produção audiovisual para blog, para TikTok, e tipo assim, às vezes eu vejo as pessoas que aprenderam uma coisa, porque eu vi num vídeo no TikTok, eu vi um vídeo no Instagram, eu vi uma receita, e querendo ou não, no momento que você aperta o REC num celular ou numa câmera, você já está fazendo audiovisual, você já está registrando uma coisa, e a partir do momento que você já publicou na internet, só Deus sabe aonde que vai ser assistido esse vídeo, esse material. E você vai transformar a vida de uma pessoa, porque vai aprender a fazer uma receita nova de um bolo, de uma comida, ou porque ela vai assistir um tutorial no YouTube de como instalar um pneu no carro, para que tem gente que não sabe disso, que nunca pegou no pneu na vida, ou tem gente que vai assistir um tutorial ou um documentário sobre o golpe, que tem gente que hoje em dia não aceita nem reconhece que teve golpe no Brasil, sabe? Então eu acho que transforma a vida transforma a vida sim, e de múltiplas versões e de múltiplas e diferentes vezes que o audiovisual consegue transformar vidas. Em qualquer, inclusive em qualquer tipo de classe social, viu? Quais projetos te marcaram mais até hoje, positivamente, Projetos de quê? no audiovisual? No audiovisual, eu acho que os que têm me marcado mais são os que eu tenho feito parte. Um deles foi a primeira campanha, né, de prevenção contra o câncer de mama em pessoas trans lá no Piauí, porque foi a primeira e até o momento a única. Essa produção de fazer uma websérie contando a história do movimento trans do Piauí, a gente passou quase um mês numa van, viajando por alguns interiores do Piauí, pegando histórias de pessoas trans. Teve algumas que a equipe inteira chorou na hora da entrevista, porque são relatos muito fortes de gente que foi espancada, amarrada, com corrente no pescoço arrastada por um camburu, sabe? São histórias muito tocantes que você fica assim, poxa vida, puta merda, que essas pessoas sofreram, sangraram e outras que morreram para que a gente esteja aqui hoje com um mínimo de dignidade, né? Porque não é como a gente sonha em um mundo ideal, mas o mínimo de dignidade que elas conseguiram, tudo que elas passaram, sabe? Principalmente as travestis, né? Porque são as que deram a tapa cara, inclusive deram um nascimento, um movimento LGBT, mesmo as gays cis brancas não reconhecendo isso delas, né? Foi um dos projetos que mais tem me tocado. Os projetos que eu fiz também lá com os atingidos pela barragem, porque por muito, parece muita ironia do destino, mas eu estava trabalhando com os atingidos pela barragem que perderam suas casas de 2021 a 2024, mas em, 2020, em outubro de 2024 minha mãe perdeu a casa, aliás, em outubro de 2023 teve um furacão lá no México chamado Otis e minha mãe perdeu a casa para o furacão. Tipo assim, eu tava trabalhando com os atingidos que perderam a sua casa pelo rompimento da barragem e eu
minha mãe era uma das pessoas que tinha perdido sua casa para um desastre natural, né? Situações diferentes, mas o mesmo sentimento de perca, né? De terem perdido. Não teve perdas físicas, né? Mas sim materiais, né? Tipo, perdi todas essas minhas fotos de infância, essas coisas que estavam dentro de casa. Mas o bom foi que minha mãe não estava lá em casa, né? Então, assim, é, nem me lembro mais qual que era a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Quais projetos mais te marcaram? Sim, aí eu fiz esse trabalho com os atingidos, né? Eu encontrei lá numa das comunidades, a gente fez uma entrevista com uma mãe de santo, que é uma travesti preta de periferia, que é a primeira que teve lá nessa comunidade, que tem o terreiro dela, e ela é PCD também, inclusive, então a história dela é bem tocante. Aquele encontro, eu fiz uma cobertura e um mini curta do encontro das etnias, o Pataxó Rarrai com os Machacalis, uma coisa que foi bem diferente, até porque os Machacalis eles não falam português, então para tentar se comunicar com eles não foi difícil, porque a gente tinha o tradutor, mas foi uma experiência totalmente diferente, sabe? Bem diferente mesmo. E quando eu tenho ido ao território de Anomami, né, fazer a captação da entrega de mais médicos para os territórios indígenas, é uma coisa bem forte, bem pesada, porque a gente chega e não é o que a mídia passa, sabe? É pior, é de pior para baixo. A dificuldade de terem acesso à água, essas coisas básicas mesmo, né? O desmatamento, o garimpo, é muito feio. É muito pior. Tipo assim, a mídia só mostra uma parcela do que de fato acontece, sabe? Até porque eles não podem mostrar tudo, é muita coisa para mostrar em só uma vez, né? Em um lapso de tempo muito curto, né? E acho que são as que mais têm me tocado, essas produções audiovisuais, né? Como é para você estar reunido com mais pessoas trans, principalmente homens trans? Então, é reconfortante, né? Saber que você não tá sozinho, que existem outras pessoas iguais ou parecidas com você, mas que enfrentam as mesmas lutas, né? Mentais e físicas, de saúde, dificuldades de assistência médica, de políticas públicas. Eu acho que é reconfortante no sentido de que eu não estou sozinho. Eu queria que tivesse menos pessoas passando por isso, mas é reconfortante saber que eu não estou sozinho, que tem outras pessoas iguais a eu, nas quais eu posso me apoiar para não passar, para não ficar segurando essa barra sozinho, né? Eu acho que seria isso, reconfortante saber que também não são todas, né? Porque sempre vai ter o fura-olho, que vai falar mal de você, que te tem inveja, essas coisas. Mas as poucas que eu conheci há alguns anos e ainda hoje estão comigo, ombro a ombro nessa luta, eu acho que o sentimento é de reconforto mesmo. Como você enxerga o futuro das transmasculinidades no Brasil e na América Latina? Hum. Olha, o futuro que eu enxergo, é, assim, eu não queria utilizar essa palavra, mas eu acho que a que cabe nesse momento é um futuro utópico. Um futuro perfeito, sabe? Onde a gente vai ter acesso a políticas públicas, que a gente vai ter o acesso aos hormônios de graça, porque hoje em dia 300 e cacetada é uma ampola de um decilato, não é nem original, é de um decilato de testosterona, que é o mesmo composto, mas não é original, é genérico, né? E tipo assim, eu não queria que fosse utópico, mas pelo andar da carruagem, tá parecendo bem utópico mesmo, né? Mas o futuro que eu gostaria de ter é esse, de todas as pessoas terem acesso a políticas públicas de educação, de saúde, a distribuição de hormônios, a empregabilidade, a uma moradia,
a ter acesso ao amor, a sermos amados pelo que a gente é e não pelo que a gente tem ou não tem entre as pernas, né? Eu acho que esse é o futuro que eu desejo. Mas o que eu vejo futuro mais próximo, daqui a uns 5, 10 anos, eu ainda não vejo isso acontecendo, sabe? Porque falta muito caminho a ser trilhado. Infelizmente, quem tem que trilhar esse caminho é a gente. E por incrível que pareça, o movimento transmasculino, não só no Piauí, sino como no Brasil todo, ele tá, tipo, anos-luz bem atrás do movimento das travestis. Eu não sei como é que elas conseguem se articular melhor, sabe? Eu não consigo entender o que que faz falta, mas por ter sido parte da fundação da Trans lá no Piauí, e a minha saída dela, a minha saída dela foi por conta de disputa de ego, não da minha parte, mas das outras pessoas que faziam parte das coordenações, que elas não queriam fazer nada, outras pessoas, incluindo eu, fazíamos, mas se elas queriam ficar com os louros para elas, né? Com os parabéns, os elogios para elas, sendo que elas não tinham feito porra nenhuma. E eu me cansei e saí por isso. Aí fui que atrás fui do coletivo e hoje em dia estamos ali. Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, já tem chegado outras pessoas para ajudar, que têm se identificado com o movimento e com a pauta do audiovisual. Mas assim, existe muito. Eu acho que uma das coisas que atrapalha o movimento transmasculino no Brasil é essa rivalidade, sabe? De querer mostrar quem é que tem o pack maior, quem é que utiliza o hormônio mais caro, sabe? Eu acho que isso dificulta, infelizmente. E acho que não é uma percepção só minha, não. Com certeza você já percebeu isso também. Várias outras pessoas que estão à frente de movimentos de transmasculinidades percebem isso, que é tipo assim, eu sou trans querendo ser cis. Começou a ter passabilidade cis, é como se descesse o macho hétero top nele, sabe? Pronto, já são os machões, pronto, vai só comer, ficamos comendo mulher e pronto, acabou. Não quer saber de militância, não quer saber de nada, só olhou para o umbigo deles, sendo que para eles conseguirem o que tem hoje, tem outros que estão atrás lutando para conseguir esse acesso a direitos, né? Então eu acho que falta muito. Por isso que eu acho que daqui a uns 5, 10 anos a gente vai estar muito atrás ainda em relação a movimentos comparando o movimento transmasculino com o movimento das travestis. A convivência com tantas identidades trans diferentes, o que que mudou em ti? O que que transformou dentro de ti? Olha, eu acho que dessas identidades trans, que é disputa de ego, essas coisas, eu acho que o que mudou em mim foi não reproduzir esse tipo de comportamentos, sabe? Não ter esse mesmo de pensamentos, não ter esse mesmo tipo de comportamentos, de atitudes, de falas, de heterotop mesmo. Conheço vários mesmo que fazem isso. Eu acho que o que eu aprendo deles é a não fazer isso. Já dos outros que eu conheço, que eles têm uma linha de raciocínio, de pensamento e de princípios iguais com a minha, eu acho que eu aprendo outras coisas diferentes, mas talvez não em outras coisas diferentes, mas talvez a observar de outros pontos de vista diferentes. Que às vezes a gente olha só do nosso ponto de vista, desde a nossa percepção. Mas quando a gente conhece, por exemplo, eu não sou uma pessoa branca, eu me auto-reconheço enquanto uma pessoa parda. Por quê? Porque eu não sou branco. Eu sou uma pessoa latina. Porém, eu não sou uma pessoa preta também. Mas quando eu tive contato com outras pessoas transmasculinas, pretas, pardas e pretas retintas, é uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo, sabe? De que, tipo assim, quando eles começaram porque eles tinham uma identidade feminina, né? De mulher preta periférica. Eu estou te dando um exemplo. Mas a partir que tiveram essa transição para um homem preto, eles começaram a ser seguidos pela polícia nos supermercados, no shopping, uma coisa que eu não tive isso.
Quando eu percebi que já era lido enquanto um cara cis por conta da passibilidade, foi o que eu te relatei, né? Que as mulheres trocavam de calçada para não passarem por perto de mim, né? Mas de pessoas transmasculinas, pretas e tinta, é totalmente diferente. São outros atravessamentos, sabe? Totalmente diferentes. Eu acho que ter convivência com várias outras transmasculinidades, inclusive outras estrangeiras, tem um cara que eu conheci que é da Tunísia, que é do Irã, que tipo assim, é totalmente diferente também, que não tem nada a ver com que eles também não são pretos, mas também não são brancos igual a mim, só que a vivência é totalmente diferente, porque eles vêm de outros países, de outros costumes, outras tradições, totalmente diferentes. Essa minha que é do México, né? Então eu acho que isso tem me ajudado a ter uma visão melhor de vários outros pontos de vista, que ao mesmo tempo fazem com que eu seja uma melhor pessoa, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu acho que essa seria a minha resposta para isso. E os afetos? Como é que ficaram os afetos depois da transição? Oito. Eu vou precisar ir pegar aí uma cachaça, viu, para falar sobre isso. Que eu... Ô, vida sofrida de um transmasculino com os afetos, né? Vou até beber água. Olha, tá sendo bem difícil mesmo, mas já foi pior. Só que tá sendo bem difícil. É, quando eu já comecei a ter passabilidade cis, isso eu comecei minha transição em abril de 2017. Esse foi o dia que eu apliquei minha primeira ampola, no dia 11 de abril de 2017. Para o começo de 2018, eu já tinha a voz um pouco grossa, já tinha os primeiros fiapinhos de barba, tipo aqueles pintinhos que tá começando aqueles fiapinhos de pena. Eu tinha já esses fiapinhos da barba, eu já utilizava o bando para diminuir o volume nas roupas. Aí eu conheci uma menina, a gente começou a se relacionar. Aí nisso ela não era de Teresina, era de outra cidade. Aí nisso ela estava estudando para enfermagem lá na Federal do Piauí. Eu já era formado, já estava trabalhando. Aí eu estava dividindo o apartamento com um cara trans lá em Teresina também. E ela era amiga dele. E por ele que eu conheci ela, porque ela ia visitar ele lá em casa. E a gente foi se conhecendo, sendo amigos e tal, né? Os pais dela moravam em outra cidade chamada Brasileira, que é mais para o norte do estado, né? Já mais perto do litoral. Aí a gente começou a namorar, tal, essas coisas todas, e era super normal, super tranquilo. Ela não se importava se era trans, se era assim, não tinha, ela nunca se importou com isso. Pelo contrário, foi muito bom o relacionamento com ela. Até que foram as férias de semana. Férias não, teve recesso de Semana Santa no meu trabalho. Esse meu amigo que morava comigo, ele tinha se fraturado uma perna, então ele teve que voltar para a cidade dele, que é Piripiri. E eu fui visitar ele na moto, eu ando de moto. Aí a gente saiu de Teresina para Piripiri, que é tipo 150, 160 km. A gente foi na moto. E por conta de ser esse negócio de Semana Santa, essa minha namorada, ela estava na casa dos pais dela, que é em Brasileira, que é tipo a 20 minutos de Piripiri, de estrada. 20, 15 minutos. Aí a gente foi, visitou esse meu amigo, chegamos lá, aí eu falei, cara, eu vou aproveitar, eu vou lá na casa dela, né, pra visitar ela também. Só que era surpresa, ela não sabia. Aí quando eu chego lá, os pais dela, ela não me abriu, quem me abriu foi os pais, porque ela tava dormindo ainda. Não era muito cedo, mas também não era muito tarde, era umas 9 da manhã por aí. Aí ela tava dormindo, era feriado, então tá tudo bem, podia até acordar até meio-dia se ela quisesse, né? Aí os pais dela me receberam muito bem. Ai, que meu filho aqui, que meu filho lá. Ai, a mãe dela, nossa, você é charmosa, você é não sei o quê. Tipo assim, começou a vender o peixe da filha
Normal, tranquilo, tranquilo, super tranquilo mesmo. Pediram para escolher o que que eles, que o que eu quisesse de almoçar, que eles iam fazer para mim, nananá, não sei o que, não sei quando. Aí foi tudo normal. Nunca tinha me acontecido, mas também era a minha segunda experiência com os pais de alguém que eu me relacionava. E também a primeira não foi ruim, não foi ruim. Aí passou, aí eu voltei para a cidade, para a capital, para Teresina. Aí ela voltou e a gente se viu poucas vezes, por conta que eu estava no período de provas, uma coisa assim, de entrega final de projeto, não sei o que que era. Aí eu só sei que passou uma semana e ela me manda mensagem dizendo que queria terminar. Não entendi o motivo, ela não soube explicar o motivo, mas ela disse que queria terminar. E isso eu tenho muito marcado as datas, porque foi uma semana antes de eu fazer minha cirurgia da mastectomia, que eu fiz no 31 de agosto. Foi uma semana antes, e por conta dela estar estudando enfermagem, ela já tinha dito que ela que ia cuidar de mim. Primeiro, porque estava se relacionando comigo, e segundo, porque era uma coisa de prática dela de enfermagem, fazer os curativos, essas coisas todas. E também porque a gente morava no mesmo condomínio, só que em blocos diferentes. Aí me pegou muito de surpresa o término dela, eu fiquei sem entender, mas também nunca fui de ficar correndo atrás. Nessas vezes eu já tinha aprendido a não correr atrás, depois de tantas coisas que eu fui feito de trouxa. Aí eu falei, não, tudo bem, se é isso que você quer, beleza, tudo ótimo, né? Aí quando faltava 2 dias pra cirurgia, ela entrou em contato comigo, dizendo que queria conversar, tal, não sei o que, nananá. Falei, não, tudo bem. Aí a gente desceu pras banquinhas que tinha lá no condomínio. Aí ficamos conversando, perguntou como que estavam os preparativos pra cirurgia, essas coisinhas todas de quebra-gelo, né? Aí depois foi que a gente entrou na conversa mesmo, de fato, no assunto do término. Aí eu perguntei o que que tinha acontecido, se ela não tinha gostado que eu tinha ido visitar ela, o que que tinha acontecido, né? Aí foi que ela veio me dizer o que que tinha acontecido, que os pais dela tinham ficado sabendo que eu era trans e que tinham pedido para ela terminar comigo e ameaçando que se ela não fizesse, eles iam tirar ela da faculdade e fazer que ela regressasse para o interior, para parar de estudar. Sendo que quando eu fui lá, que eu estava já com passabilidade cis, eles me receberam muito bem. Eu era o melhor partido para a filha deles. Mas no momento que eles descobriram que eu era trans, eu virei o pior capiroto do mundo para a filha deles. Aí depois ela disse que de fato ela não queria terminar, tal, não sei o que, nananá, mas que tinha esse receio dos pais. E o plot twist da história. Quando eu fiquei no Brasil, eu estava me relacionando com outra pessoa. Aí eu me relacionei com ela. Ela era de uma cidade chamada Floriano, que é no sul do Piauí. Teresina aqui, Floriano aqui. Piripiri e Brasileira. Só pra tu ter noção do geograficamente. Aí eu tava me relacionando com essa pessoa de Floriano, que foi o meu primeiro relacionamento, que os pais ela nunca me destrataram, pelo contrário. Só que foi antes da minha transição. Aí, no 2015, quando eu estava ainda na transição de me entender enquanto uma pessoa trans, foi que a gente terminou, se separou, essas coisas todas. Aí, só que uns meses antes da gente se separar, os pais dela foram morar para Piripiri, mudaram de Floriano para Piripiri. A mãe dela era cabeleireira e tal, né? Aí, resulta que a mãe dessa menina de brasileira, a mãe dela também é cabeleireira. E tipo assim, brasileira a Piripiri, 15 minutos de distância. Aí, não sei se tem uma convenção, uma associação, ou seminários de cabeleireiras, porque eu não faço parte desse mundo, não tenho a menor ideia. Aí o que que ela me contou? Que teve um negócio de uma festa que a mãe dela se encontrou com essa mãe dessa pessoa de Floriano. Aí, como eu só tenho um Grax Medina, estrangeiro, mexicano, que mora no Piauí, difícil você vai encontrar outra pessoa com meu nome. Bem difícil. Eu até ia fazer uma brincadeira com você no começo. Cara, vai ser bem difícil alguém colocar meu nome contra duas pessoas. É muito difícil, mas tudo bem, tem que fazer a logagem e a decupagem certinha para encontrarem, né? Aí, bateram as histórias. Aí foi que ela ficou sabendo, foi que essa mãe da moça de brasileira ficou sabendo que era um trans. E foi tipo assim, pra tu entender como é que
É tipo um ovo de codorna, Piauí. Todo mundo se conhece, por incrível que pareça. Aí foi assim que ela ficou sabendo. Inclusive, ela já tinha sido namorada do meu ex-cunhado. Cara, tipo assim, sabe? E foi assim que eles ficaram sabendo. A mãe ficou sabendo, contou pro pai. Aí fizeram esse ultimato pra ela. Ela termina ou a gente te volta pra cidade. Tananã, não sei o que, nananã. Aí foi isso. Essa foi, acho que foi, é difícil, né? E hoje em dia, tipo, o último relacionamento que eu tive foi de 2020, na época da pandemia, até 2022. Eu ainda hoje não entendi o que foi que aconteceu pro término dessa relação, mas os pais dela sempre me trataram bem, mesmo sabendo que eu era trans, eles não tiveram nenhum problema com isso. Mas elas, tipo assim, eu só te resumir para você entender. É, ela, na época que a gente se conheceu, estava começando o negócio da pandemia. E ela já tem uma irmã que já morava lá na Irlanda. Ela, inclusive, pagou para ela de aniversário um pacote desses de intercâmbio que você vai estudar e trabalhar na Irlanda, estudar inglês, né, para se aperfeiçoar na língua. Nós falando escritas essas coisas, né? Aí nisso, só que por conta da pandemia, ela não tinha usufruído desse pacote já pago, porque fecharam aeroportos, fechou tudo, transporte aéreo fechou tudo, aí ela não tinha como ir para Irlanda. Aí a gente se conheceu, nananá, começou a namorar, ela foi morar comigo lá em casa, por conta da pandemia, né? Aí nisso, no 2021, em novembro de 2021, foi que eu mudei do Piauí para Minas. E o acordo que a gente tinha entre nós era que ela ia morar comigo lá em Minas. Aí ela ia viajar comigo pra lá, ficar lá comigo e tal, né? Só que na época que eu ia fazer a mudança das coisas, que já era no começo de 2022, reabriu o espaço aéreo para viagens internacionais. A irmã dela veio de férias aqui pro Brasil. Aí falou, olha, tem que usufruir desse pacote, porque já tá pago, e acho que, se não me engano, ele dá 2 anos para você pagar e usufruir. Aí nisso ela falou, não, tudo bem, eu vou fazer não sei o que. Ela me disse que ia. Eu falei, não, vá sim, eu já fiz intercâmbio, é muito legal, a experiência, é tudo ótimo, tranquilo, pode ir. Vai ser muito bom, porque eu já passei por isso. Eu sei que é uma coisa boa que abre mentes, possibilidades, conhecimento, enfim. Aí nisso mudaram os planos. Os planos será você vai para lá. Se as coisas não derem certo de você ficar por lá, porque você pode renovar o visto, né? Você volta para cá para Minas comigo. Mas se der tudo certo lá, eu termino o que eu tenho que fazer em Minas com os atingidos e eu vou para lá. Aí esse foi o combinado. Aí lá eu fiz minha mudança em março, com meus pets, meus livros, tudo, e ela saiu para Irlanda. Aí a gente ficou durante um mês conversando, de chamada, tal, não sei o que, nananã. Aí na última ligação que a gente fez, ela pediu para terminar, começou a chorar, pediu para terminar, não explicou o motivo, não explicou nada. Eu tinha aliança comprada, tinha tudo já, mas antes dela ir embora, eu ia pedir, né, da aliança e tal, só que eu não fiz para ela não se sentir pressa para aqui, para ela não querer aceitar não ir para a viagem, né, porque eu achei que ia ser uma falta de consideração da minha parte. Aí ela disse que queria terminar, não explicou nada, passou uma semana, ela me bloqueou de tudo, e ainda hoje continuou bloqueado. A família toda dela me bloqueou e eu não entendo o que foi que aconteceu, eu não sei o que foi que aconteceu e também não fui atrás de saber o que aconteceu. Eu até fui atrás um tempo, mas aí não tive resposta de nada. Não sei se ela ainda é viva, se morreu, se continua lá, se ela voltou, não faço a menor ideia. Então, assim, é uma incógnita. Não sei o que foi que aconteceu, né? E a partir disso, de 2022 para cá, nunca mais estive em um relacionamento afetivo e não afetivo com ninguém, porque é muito difícil você estar nos aplicativos de relacionamento, de conhecer pessoas, você começa a conversar com elas, mas no momento que você fala que é trans, ou no aplicativo, ou já no primeiro date, as pessoas desistem, não quer saber mais, é muito preconceito, sabe? E isso tô te falando lá de Minas e aqui em Brasília. Então é bem difícil mesmo. Inclusive tinha um date marcado para ontem à noite e a menina deu um ghost. Aí eu não sei o que que foi dela. Foi muito difícil mesmo. E tipo, se for aqui eu sou tímido, essas coisas, então
Pra sair, conhecer alguém e você levar um não na cara de novo, eu acho que eu não consigo lidar mentalmente com isso ainda não. De novo, não. Prefiro pelo menos ficar conversando um tempo no bate-papo dos aplicativos, né, de relacionamento, porque é muito difícil você encontrar alguém que não ligue para o que que você tem ou não tem entre as pernas. Muito difícil mesmo. Então, assim, eu não sei nem te explicar, né? Mas eu acho que tem essa barreira, né? A barreira que tem é o preconceito, né? É o preconceito mesmo. Aí eu já até me relacionei com uma travesti, mas também não foi pra frente, não entendi por que ela tava ficando comigo e depois de um tempo reapareceu namorando com o cara, então não faço ideia. Aí é complicado, complicado, difícil, não sei explicar e não existe vida amorosa pra mim por enquanto. Como é aquele meme, não tem pessoa pra mim aqui no Brasil, uma coisa sim que é o meme. É, no campo do afeto, até mesmo enquanto você namorava, você se sentiu completamente satisfeito, preenchido? Eu acho que sim. Completo e satisfeito em que sentido? Em todos os sentidos? Assim, eu acho que é difícil se sentir preenchido e completo em todos os sentidos, porque, no caso, todas essas experiências que eu te contei foram com pessoas cis, com mulheres cis, né? Então, assim, tem pequenas coisas que talvez elas não vão ter essa sensibilidade igual que uma travesti, mas também não quer dizer que travestis vão ter toda a sensibilidade para corpos transmasculinos, né? E eu acho que faltava alguma coisa, né? Mas, tipo, nesse meu último relacionamento, da menina da Irlanda, é, tinha vezes que ela queria que a gente tivesse intimidade, mas eu não estava confortável no momento, porque eu tinha chegado cansado do trabalho, da academia, estava cansado, eu queria dormir, e ela ficava insistindo. Mas se fosse eu, ao contrário, insistindo, sabe? Ia para outro lado da história, para outro, ia tomar outras proporções, né? Aí eu acho que, mas tipo assim, em todos os outros sentidos, ela era ótima, ela era perfeita, eu gostava muito dela, eu tinha alianças compradas para dar para ela, só pra tu ter noção, né? Mas em outros relacionamentos, não passei por isso, mas é sempre aquela coisa, né? É como se parecesse que eu não sou o suficiente. Não sei em qual campo que eu não seja o suficiente, porque sempre tem um motivo diferente. Eu nunca tenho terminado com ninguém. Todos os relacionamentos que eu tenho tido, elas terminam comigo. E sempre por desculpas muito estranhas. Tipo, teve uma menina que a gente começou a namorar, não passou um mês. Ela me chamou pra ir pra uma balada. Eu não sou muito de balada, mas eu gostava de ir com ela pra balada. Só que nesse dia eu ainda não estava em transição hormonal, então eu ainda menstruava. Esse dia tinha descido a menstruação, eu não estava legal. E para eu ir para uma festa, ficar com cara de cu querendo ir embora, eu preferi não ir. Falei para ela: ô, primeiro, eu tô com cólica, não quero ir, meu salário não caiu, vai cair só daqui 2 dias, tô sem grana, então eu prefiro ficar em casa. Aí quando passam uns dias, ela disse que queria terminar comigo porque eu não fui pra balada com ela. Sabe? Sendo que ela não era uma pessoa de ser desse tipo de maturidade. Ela já era bem madura para a idade dela e tudo. Só que passou uns 3 dias, ela já apareceu namorando com outra pessoa. Aí, tipo, ela me trocou por outra pessoa, mas eu não sei se foi de fato pelo negócio da balada ou porque já tinha uma coisa que não estava sendo suficiente de eu para ela, entendeu? E tem várias outras histórias assim que eu sempre tenho sido descartado da história e a pessoa reaparece com outra pessoa. Inclusive uma delas, antes da minha transição, a gente se relacionou e ela se relacionava só com mulheres. Mas isso eu tô te falando antes de eu me entender, de fazer transição e tal, né? Aí nisso, beleza. Aí a gente
terminou, porque ela dizia que, ai, não, você não é a mulher da minha vida, não sei o que, não. Beleza, tudo bem. Aí eu comecei a transição, passaram vários anos, a gente se reencontrou, a gente, ela veio falar comigo, tá, foi na pandemia, antes de que eu conhecesse a menina da Irlanda, a gente se relacionou, tal, a gente voltou, passamos uns 3 meses juntos, aí ela disse que ela não conseguia lidar com o fato de estar com um homem de novo, porque tinha anos que ela não se relacionava com homens. E eu falei, não, tudo bem, eu não vou desfazer minha transição para ficar contigo. Então, se isso que você quer terminar, porque você não está confortável com isso, então beleza, tudo bem. Cada um segue sua vida e tal. Aí passou 3 meses, ela reapareceu namorando outro cara trans. Inclusive, ainda hoje moram juntos, eles dois. Tipo assim, não entendi. Sabe? Eu, tipo, eu fiquei bugado. Não que tá com homem, porque tem muitos anos que não fica com homem, aí 3 meses depois aparece com outro cara trans e tá morando com ele ainda hoje juntos, de caça comprada e tudo. Tem uma coisa que não quadra aí na história, entendeu? Tem, parece, como se parecesse uma coisa, como se eu estivesse sempre num looping de ciclos de relacionamento. Sempre tem alguma coisa que faz falta em mim, que me faz descartável, com uma desculpa totalmente fora do eixo e a pessoa reaparece com outra pessoa em pouco tempo e não tem nada a ver com a desculpa que ela deu pra me descartar, entendeu? Eu não sei se estou conseguindo me explicar. Ah, eu não sei te disser, mas sempre acontece assim, sempre acontece assim. Aí eu acho que a partir disso, por exemplo, essa menina da Irlanda, eu ainda hoje não sei o que foi que aconteceu. E eu tô aqui, joguei pro ar, vida que segue, mas até o momento não. Eu tenho me dedicado mais a trabalhar e também, porque também a minha mãe ficou doente nesse tempo. A gente terminou em 2022, eu fiquei, me mergulhei mesmo de fato no trabalho e tal. Aí no 2023 foi que foi o furacão que minha mãe perdeu a caça, em outubro. Aí em março de 2024, minha mãe foi diagnosticada com câncer de útero. Lá no México não tem SUS, essas coisas todas, ia sair muito caro o tratamento. Saiu mais fácil outra célula aqui no Brasil para se tratar aqui pelo SUS. Aí eu tenho me dedicado mais para a doença dela, ela fez cirurgia e tal. Não precisou de rádio nem químio, tiraram todo, curaram ela, mas tá em remissão, que tem que ser 5 anos, né? Aí tem consulta, essas coisas. E acho que as pessoas que eu tenho conhecido nos aplicativos de relacionamento e tal, eu acho que quando eu começo a contar isso, eu acho que as pessoas não conseguem lidar com o fato de que acho que seria muita carga para elas. Não sei explicar o quanto, ou se de fato isso, não sei dizer, né? Mas de me sentir totalmente preenchido essas coisas, eu não tenho como te dar 100% certeza disso, porque todas as pessoas são diferentes e quando eu encontro uma, ela não vai preencher os mesmos espaços que a outra preenchia, que vai ser diferente, então não tem como uma pessoa estar 100% preenchida nesse sentido, né? No caso, na temática, encontro uma pessoa trans, entendeu? Tem pessoas que vão entender de boa, tal. Aí tem outras que, mesmo entendendo, sempre vai ter alguma coisa que elas vão pecar e cometer alguma, que não deixa de ser transfobia, só que não fazem de propósito, entendeu? Uma coisa que é estrutural, né? É, você tá com 35 anos, né? Então, juridicamente sim, socialmente ainda não. Então, é uma coisa que eu não esperava chegar a essa idade, né? Por conta da estatística que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans na América Latina e no mundo, inclusive pelo não sei que ano consecutivo, 15º ano consecutivo, que continua liderando esse ranking, né? E que a estatística de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Quando eu comecei minha transição, fui pesquisando essas coisas, eu ficava pensando, caralho, eu vou fazer uma transição para não passar dos 35, ficar só 5 anos fazendo isso. Mas quando chega aos 35 anos, né, que foi o ano passado, em novembro, é,
Eu fiquei, tipo assim, depois eu comecei a pensar, tudo é possível, né? É só a gente não ficar dando bobeira, né, para transfóbico. E acho que é isso, né? Eu me sinto. Tenho amigas, tenho uma amiga travesti, que inclusive o aniversário dela vai ser dia 12, ela vai fazer 40 anos. Tipo assim, 5 anos a mais expectativa de vida. Ela vai fazer uma festa muito grande por conta disso, né? E assim, é uma coisa que a sociedade tem que nos engolir, né? A gente vai ficar vivendo assim mais de 35 anos. Então eu tô feliz, até porque eu tô com minha transição, tô realizado, né? Tem algumas coisas que eu ainda gostaria de reacomodar, né? Cirurgicamente, como a esterectomia que eu ainda não fiz. É, mas em questões sociais, essas coisas profissionais, eu tô bem tranquilo, né? Porque, tipo assim, não é toda pessoa trans que consegue ter uma profissão, aliás, que consegue ter uma graduação, e muito menos que chegue a espaços que eu tenho chegado, né? Por exemplo, eu estou dentro do Departamento de Comunicação do Ministério da Saúde, tipo, a nível federal. Então, eu estou ocupando espaços que eu espero que não fiquem só para mim, né? Que tenha outras pessoas trans. Não é como, eu estou abrindo caminhos para isso. Então, eu estou me sentindo bem confortável, feliz em saber que não fiz parte dessa estatística, né? De 35 anos, expectativa de 35 anos de vida, né? De pessoas trans. Então, não que isso não me dê medo, né? Porque todo dia saio de casa sem saber se eu vou voltar, porque os transfóbicos estão à ordem do dia, né? Esperando um vacilo para cometerem transfobia. Mas também não é uma coisa que eu vou ficar me prendendo para parar de viver, entendeu? Agora a gente vai para o campo da filosofia. Hum. Se o seu corpo pudesse contar uma história, qual seria? Se meu corpo pudesse contar uma história, qual seria? Rapaz, eu acho que seria a história. Eu acho que na realidade o meu corpo ele já conta uma história. Já conta uma história de uma pessoa trans estrangeira que, com suas cicatrizes, ele mostra resistência e resiliência, né? E que além de mostrar isso, ele mostra é, que continua na luta e que não vai parar de lutar por conseguir coisas melhores, né? E dignas para qualquer pessoa, qualquer ser humano e qualquer integrante da sociedade, né? Eu acho que seria isso. Qual legado ou mensagem você gostaria de deixar para as próximas gerações de pessoas transmasculinas? Olha, a mensagem que eu deixo é que parem de ficar brigando com essa disputa de ego, sabe? Que se una mais nessa luta coletiva, que deixem de lado os seus egos, seus problemas pessoais, que de fato elas consigam é, deixar essas coisas de lado, sabe? Que elas abram mais a cabeça para pensar que o que elas estão fazendo, o que elas poderiam fazer é bem melhor do que ficar brigando, disputando espaço, quando na realidade tem muitos espaços que precisam ser ocupados por corpos como os nossos, né? E o legado que eu acredito que eu estou deixando é mostrando, né, com a minha realidade, com o meu trabalho, que
eles podem chegar onde eu estou também, que eu não necessariamente tenho que ser o único que chegou a esses espaços, né? Então, o legado é esse, né? De que se esforçarem e forem mais empáticos e mais, é, não é nem esforçados, né? Porque a gente já se esforça muito para qualquer coisa que a gente faz, enquanto uma pessoa trans. Mas se eles fossem mais, eu não sei qual seria a palavra em português, não, mas tipo, mais aplicados, mais uma coisa parecida com esforçados, né? Mas que Você principalmente que pode usar o tem. espanhol. Ah, tá. Que fossem mais, tipo, aplicados, mais comprometidos, é a palavra. Que fossem mais comprometidos com o seu propósito de vida enquanto uma pessoa trans. Eu acho que esse seria o legado, né? Se você pudesse guardar só uma memória, uma só, pro resto da tua vida e para também lembrar na próxima vida, qual seria? Ah, muito difícil essa pergunta. Não tem só uma, não. Não tem como, não. Não tem como, não. Mas eu acho que talvez seria no momento que eu acordei 100% da anestesia da cirurgia da mastectomia. Essa sensação de liberdade, sabe? Não ter que ficar usando sutiã ou como o nome daquele de esporte, cropped, não sei o nome não, ou binder, ou aquelas fitas que machucavam pra caramba no bico do peito, nossa senhora, eu acho que esse seria. Lógico que tem também a de ter parado de menstruar, pelo amor de Deus, né? Eu acho que essas duas seriam as mais que eu levaria para lembrar para sempre, essa sensação de liberdade, de ter conseguido, né? Ter conseguido essa cirurgia, essa sensação de liberdade, de pertencimento, de reconhecimento do meu corpo, do jeito que eu sempre imaginei que ele tinha que ser, né? Eu acho que seria essas duas. E a última pergunta para finalizar, como foi para ti contar a tua história? Olha, foi tranquilo, foi tranquilo. Nem parece que a gente tem muito tempo já conversando. Eu achei que ia ter perguntas mais difíceis, mas não, foi super de boa. Foi bem tranquilo e eu espero que a minha história consiga tocar outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a saberem que não estão sozinhas, a saberem que tem que fazer as coisas pensando no coletivo e não no individual, a lutar, né, por nossos direitos, políticas públicas, a entenderem que tem que ser sempre juntos, fazer as coisas juntos, porque juntos somos mais fortes. Parece clichê, mas pior que é verdade. Sozinhos a gente não faz nada, não faz nada além de sofrer. Então vamos sofrer no coletivo, pessoal, pelo amor de Deus, porque sofrer sozinho tá difícil.